Futebol de Verdade com António Tadeia. Ora então, olá, muito boa noite, mais uma vez. Espero que desta vez o áudio vos esteja a chegar e agradecia que me dissessem alguma coisa relativamente a isso. Agora sim, diz-me aqui o Josias Martins Cardoso, muito obrigado. Peço-vos imensa desculpa. Houve aqui, e foi mais uma vez, aconteceu mais uma vez, houve aqui alguma mudança de settings no computador que no domingo passado impediram que eu tivesse feito em direto o Futebol de Verdade e agora desta vez estavam apenas a boicotar-me o som. Tenho que começar. O problema é que acabam os jogos e a gente começa o programa logo a seguir e não tenho grande margem entre o final dos jogos e o início do programa para checar tudo. Mas agora sim está tudo ok. Vamos recomeçar então o Futebol de Verdade agora para vos dizer que esta é a primeira edição, a edição número 6 do Futebol de Verdade para esta temporada de 2024-2025. E é a estreia, e foi uma estreia já aqui com um batismo de fogo, a estreia das noites europeias no Futebol de Verdade. Vamos passar a ter sempre à quinta-feira, sempre que houver aqui, sempre que houver jogos de equipas portuguesas nas provas da UEFA, às quintas-feiras à noite haverá sempre Futebol de Verdade às 20 horas, porque os jogos das provas europeias são um bocadinho mais cedo do que são os da Liga Portuguesa. Portanto, se em fins de semana da Liga Portuguesa, ao domingo, é impossível fazer o programa, às vezes até mesmo às 10h30 acaba por ser cedo demais, porque os jogos ainda estão a decorrer, ou o último jogo de domingo ainda está a decorrer. À quinta-feira os jogos acabam um bocadinho antes das 10 e, portanto, dá perfeitamente para fazer o Futebol de Verdade às 10 da noite. Hoje não foi, vai ser às 10h09, mas só por causa deste problema de som que eu tive aqui e que vos impediu de me ouvir desde o início. Ora, muito bem. Estava a dizer-vos que vamos ter hoje aqui a revisão daquilo que foram as vitórias das duas equipas portuguesas na semana exclusiva da Liga dos Campeões. Esta semana foi a semana de arranque das competições da UEFA e arrancaram as competições da UEFA com exclusivos Champions. Foi semana exclusiva Champions. Só houve jogos da Liga dos Campeões. O Sporting, na terça-feira, ganhou ao Lille por 2-0 no estádio José Alvalade. O Benfica, hoje, ao final da tarde, foi a Belgrado, ao Ratko Mitic, o Maracana de Belgrado, ganhar ao Estrela Vermelha por 2-1. Portanto, foi uma semana de pleno das equipas portuguesas nas provas da UEFA. Não houve entre as grandes nações do futebol europeu, mais ninguém que tenha conseguido o pleno, conforme Portugal conseguiu, o que significa, desde já, que Portugal está em franca recuperação no ranking da UEFA. Enfim, não chega ainda para grandes conversas, não chega ainda para estarmos muito mais próximo dos Países Baixos. Portugal mantém, neste momento, o 7º lugar do ranking a 5 anos, que é aquele que vai determinar as vagas nas competições europeias. Não é na próxima época, é só na outra a seguir. Mas reduziu esta semana em 8 décimas de ponto a distância que separa Portugal dos Países Baixos. Neste momento, os Países Baixos são sextos, com 54 pontos e 900 milésimas. Portugal é sétimo, com 51 pontos, 416 milésimas. Os Países Baixos não pontuaram esta semana porque o Feyenoord perdeu hoje por 4-0 em casa com o Leverkusen e o PSV Eindhoven já tinha perdido na terça-feira por 3-1 em Turim contra a Juventus. Portanto, foram 0 pontos para os Países Baixos esta semana. Portugal, ao ganhar os 2 jogos que as suas equipas fizeram, cada uma dessas 2 equipas somaram 2 pontos a dividir por 5 equipas, que é o total de equipas que Portugal tem a participar, dá para cada equipa, Sporting e Benfica, pontuaram 0,4, o que quer dizer que Portugal pontuou esta semana 800 milésimas de ponto e dessa forma aproximou-se um bocadinho dos Países Baixos e afastou-se um bocadinho também
da Bélgica, que é a nação colocada em oitavo lugar com 44 pontos e 600 milésimas. Portanto, neste momento, Portugal tem, ora deixem-me cá fazer aqui contas de cabeça, 5.400, 6 pontos e 800 milésimas de avanço da Bélgica e está ainda a 3 pontos 484 milésimas dos Países Baixos. Portanto, em princípio, e vou dizer isto com a devida reserva, porque ainda é muito cedo na época, não vai ser esta época que Portugal vai nem baixar do sétimo para o oitavo lugar, nem subir do sétimo para o sexto lugar. Portanto, vamos ter que esperar mais um ano. Para o ano, há boas perspectivas disso poder vir a acontecer, até porque com mais equipas os Países Baixos vão dividir por mais e, portanto, vão começar a perder mais pontos. Só para vos manter também em dia com o ranking, os ingleses continuam a ser primeiros, 90 pontos, 160 milésimas. Os italianos, segundos, 79, 856. A Espanha, terceira, 74, 846. A Alemanha, quarta, 72, 660. E aqui a coisa já está um bocadinho ali entre a Espanha e a Alemanha, pode ser renhida. A França, quinta, 59, 950. Ainda assim, 5 pontos à frente dos Países Baixos. É possível também que não haja grandes alterações por aí. Já agora, só para vos dizer, e já vos disse há bocadinho, mas para concretizar essa informação, Portugal foi o único destas grandes nações do futebol europeu a conseguir o pleno. Também só havia duas equipas a jogar na Liga dos Campeões. Aqueles que estão à nossa frente, todos eles deixaram pontos pelo caminho. Olhem, começando pelos ingleses, o Arsenal empatou 0-0 com a Atalanta. Hoje, o Manchester City empatou 0-0 com o Inter de Milão ontem. Portanto, 2 empates cedidos pelos ingleses. Vamos para a Itália. O Milan perdeu 3-1 em casa. Eles perderam muitas vezes pontos, foi uns com os outros. Também é preciso perceber isso. Milan perdeu 3-1 em casa com o Liverpool. A Atalanta hoje 0-0 com o Arsenal. O Bolonha 0-0 com o Shakhtar Donetsk. O Inter 0-0 com o City. Vamos para a Espanha. O Girona perdeu por 1-0 com o Paris Saint-Germain. E o Barcelona perdeu hoje a primeira derrota da época para o Barça, com o Mónaco. O Mónaco já tinha ganho ao Barça no Juan Gamper, o torneio particular de início de época, voltou a fazê-lo hoje, um jogo marcado pela expulsão de Éric Garcia muito cedo no jogo, por parte da equipa do Barcelona. O Mónaco adiantou-se, o Lamine Yamal ainda empatou para o Barça, mas depois o Mónaco voltou a fazer um golo, ganhou por 2-1, portanto, 2 derrotas para a Espanha esta semana, pelo Girona e pelo Barça, ambas contra equipas francesas. E depois, se olharmos para os alemães, também 2 derrotas e ambas contra equipas alemãs. O Stuttgart perdeu com o Real Madrid por 3-1 e hoje o Leipzig perdeu com o Atlético de Madrid por 2-1. A França teve uma semana boa, ainda assim, e só tem mesmo uma equipa que não ganhou, entre todas aquelas que têm a participar. Já vimos aqui que o PSG ganhou ao Girona, que o Mónaco ganhou ao Barça, hoje o Brest ganhou ao Sturm Graz, mas o Lille perdeu com o Sporting, foi isso que impediu também aqui o pleno dos franceses na Liga dos Campeões esta semana. Vamos lá ver quem é que cá está hoje. O primeiro a chegar foi o Luís Machado, diz boa noite e bom programa. Ótima ideia fazer um futebol de verdade depois dos jogos da jornada europeia. Um abraço de Manchester, um abraço para aí também, Luís. Simão Rochinol, boa noite a todos. Ótima semana para as equipas portuguesas. O Sporting com uma exibição mais sólida, o Benfica a mostrar dores de crescimento naturais pela mudança recente de treinador. O Bruno Sousa veio desejar boa noite. O João Sousa, que eu saiba não são primos, também deseja uma boa noite a toda a comunidade. Pois há muita gente que veio cá advertir que o programa estava sem som. E depois há muita gente também a dizer que o programa já estava com som. Portanto, isso estamos a ultrapassar. João Costa, para a semana também há semana exclusiva na Liga Europa e na Conference. É verdade, para a semana vamos ter Futebol Clube do Porto, Sporting Clube Braga na Liga Europa, Vitória Sport Clube, estreia portuguesa na Liga Conferência. Diz ainda o João Costa, vai ser uma semana com 3 dias de Champions e depois a seguinte com Liga Europa e Conference intercaladas. É verdade que sim. Diz o Filipe Oliveira, para a semana só Liga Europa e na seguinte sim há as 3 provas. Por acaso, deixem-me cá ter a certeza disso. Eu há bocado estava aqui com essa dúvida. Confesso que não me apercebi, mas sim, confirmo. Para a semana só há mesmo Porto e Braga na Liga Europa. O Vitória não joga ainda na Liga Conferência. Só na outra semana é que haverá, de facto,
Liga Conferência. Obrigado, Filipe, pela correção. Vai ser assim. Portanto, o Vitória vai poder ainda aguardar mais um bocadinho até chegar lá, até chegar à altura em que vai estrear. Já sabem, o Futebol de Verdade está esta temporada transformado. O programa passou a ser transmitido à noite, nas noites dos jogos. Domingo à noite, sempre que houver jornadas da Liga Portuguesa, ou eventualmente da Taça de Portugal, eventualmente da Taça da Liga. E quinta-feira à noite, sempre que houver equipas portuguesas a jogar nas competições europeias. Portanto, para a semana, também na quinta-feira, vamos ter aqui mais uma edição do Futebol de Verdade para vos falar dos jogos do Futebol Clube Porto e do Sporting Clube Braga na Liga Europa, que vão jogar para a semana. Entretanto, esta semana ainda não decidi, e também ainda não lancei o inquérito, se farei o Futebol de Verdade no domingo à noite ou na segunda-feira à noite. Mas o mais provável é fazer na segunda-feira à noite, porque vamos ter na segunda-feira à noite um Boa Vista-Benfica. Portanto, o Braga joga com o Nacional na sexta-feira, já amanhã, para o campeonato. Depois, no sábado, temos esse interessantíssimo Vitória Sport Clube, Futebol Clube do Porto. E hoje de manhã escrevi sobre isso. Quem quiser ler é no meu Substack. E vou deixar aqui em baixo o endereço para quem quiser dar lá um salto. É tadeia.substack.com. É verdade que quem está a ver em direto é porque é subscritor premium do meu Substack. E, portanto, já sabe. Mas há muita gente que pode eventualmente ser confrontada com o programa depois no YouTube e, portanto, não sabendo onde é que isto vem ou como é que pode ver em direto e participar e comentar. Já sabem, é só subscrever tadeia.substack.com para poderem estar em direto. Têm que fazer uma subscrição premium, que vos custa os tais 5 € por mês. Não têm direito só a participar no Futebol de Verdade, têm direito a muitos textos em exclusivo, que são exclusivos para subscritores premium, muito conteúdo jornalístico, a entrar no meu canal de Telegram e a entrar também no meu servidor de Discord, além de participarem em direto no Futebol de Verdade. Mas estava a dizer que sexta-feira o Nacional Sporting Clube Braga, sábado o Vitória Sport Clube, Futebol Clube Porto, domingo o Sporting AVS, segunda-feira Boa Vista Benfica e segunda-feira à noite teremos então aqui o futebol, acabei de decidir, pronto, o Futebol de Verdade, segunda-feira à noite, para podermos falar dos jogos de todos os candidatos ao título. Portanto, não teremos Futebol de Verdade no domingo à noite, teremos Futebol de Verdade na segunda-feira à noite. O Futebol de Verdade de quinta-feira tem algumas diferenças relativamente ao Futebol de Verdade de fim de semana. Porquê? Para já porque não tem sondagens. As sondagens são guardadas para o Futebol de Verdade de fim de semana. Mas continua a ter a pergunta do dia. E eu selecionei uma pergunta vossa porque tem que ver com... com a Liga dos Campeões, tem que ver com aquilo a que assistimos esta semana e, portanto, selecionei e vou colocá-la aqui hoje e vou responder-lhe, mas já sabem que para haver pergunta do dia é muito importante que vocês deixem perguntas na caixa de comentários. Portanto, já sabem, vão à caixa de comentários, deixem perguntas e a melhor das perguntas que aqui ficar entre hoje e segunda-feira será escolhida para a pergunta do dia para o Futebol de Verdade da próxima segunda-feira à noite. A pergunta do dia de hoje já está. Foi deixada pelo Alexandre Salazar e pergunta ao Alexandre o seguinte. Muito boa noite, António. Qual foi a solução jurídica, e o Alexandre coloca aqui o jurídica entre aspas, encontrada pelo grupo City para que o Girona pudesse participar na Champions? Foi uma grande confusão. E, aliás, até hoje ainda ninguém sabe muito bem como é que aquilo foi resolvido. É preciso que se diga isso. Vamos lá ver. Qual é que é o problema do Girona estar a jogar a Liga dos Campeões? O problema é que o Girona pertence ou pertencia, agora aparentemente já não pertence. Mas isto já lá vou passar a explicar a coisa melhorzinho. Ao Citigroup, que é também o dono do Manchester City, além de muitos outros clubes, um bocadinho por todo o lado. O Citigroup tem os seus tentáculos. Não é que eu ache, e não acho de todo, e já o disse aqui várias vezes, não é que eu acho que
os clubes de um mesmo dono, e já tivemos uma situação dessas, caso acabem por se confrontar um com o outro, vão facilitar e dar ao outro a possibilidade de conseguir o resultado que lhe faz falta. Portanto, imaginemos que o Manchester City e o Girona poderão eventualmente, nesta Liga dos Campeões, vir a ter alguma interferência na carreira um do outro. Isso pode vir a ser, de facto, problemático. Mas eu acho que não. Acho que os jogadores de futebol, no fim, querem sempre ganhar e não vão perder jogos de propósito para ajudar uma equipa que pertence ao mesmo dono. Enfim, não vejo a coisa assim. Mas eu acho que as questões da multipropriedade são particularmente prejudiciais ao futebol por facilitarem negócios mais duvidosos, como são os negócios, por exemplo, das transferências de jogadores dentro dos mesmos grupos, podem facilitar que uma equipa possa cumprir regras de fair play financeiro, fazendo aqui transferências absolutamente fictícias, se isso acabar por ser necessário. Ora, o primeiro caso que a UEFA teve que enfrentar a este nível foi aqui há uns anos valentes, quando o Red Bull Salzburgo e o Rasenball Leipzig estiveram os dois na Liga dos Campeões. A UEFA, na altura, autorizou de acordo com... E quem seguiu ou quem quiser dar um salto ao meu Substack e ler os textos dos donos da bola pode perceber, porque isso está lá tudo explicado também, que autorizou, porque alegadamente o Leipzig não pertence à Red Bull. Ou melhor, formalmente o Leipzig não pertence à Red Bull. Formalmente, porque, lá está, na Alemanha isso não é permitido, a não ser em alguns casos que foram claramente identificados, que são os casos do Wolfsburg, que pertence à Volkswagen, do Leverkusen, que pertence à Bayer, e mais recentemente do Hoffenheim, que pertence à empresa do Dietmar Hopp, cujo nome agora me escapa, mas também não é importante. Aqui, formalmente, o Leipzig pertence aos funcionários da Red Bull em lá. Foi essa a fórmula que foi encontrada para dar um bocadinho a volta à regra dos 50+1 na Alemanha. Portanto, aquilo é um grupo, pertence aos sócios, só que é um clube que limitou de tal maneira a entrada de sócios que eles são 7 ou 8, não há mais, que são os funcionários de topo da Red Bull em Leipzig. Portanto, a UEFA chegou à conclusão de que não havia o mesmo dono e isso foi permitido. Houve mais. Uma série de casos complicados. Aqui há uns anos, quando o Milan pertencia ao chinês Lee Yong-hong, e neste momento já não pertence, foi vendido ao Sr. Cardinale do Redbird Capital Partners, o Lee Yong-hong comprou o Milan com dívida, contraída junto do Elliott Management. E o que é que isto significa? O Lee Yong-hong nunca teve o dinheiro para comprar o Milan. Ele fez um empréstimo no Elliott Management, que é um fundo norte-americano, e comprou o clube com esse dinheiro e, portanto, basicamente ele estava a tirar dinheiro do clube para pagar a dívida até que perdeu o controle do clube e o Elliott depois vendeu ao Redbird. Alegadamente, isto é tudo alegadamente, não é? E ao mesmo tempo, o Elliott Management também era o principal credor do Sr. Gerard Lopes, para quem não sabe, atualmente é o dono do Boa Vista e do Bordeaux, que era dono do Lille naquela altura. Portanto, houve ali algum conflito, mas que a UEFA também conseguiu passar pela coisa, dizendo, não, epá, é só, todos devem ao mesmo, mas ao fim e ao cabo os donos são diferentes. Agora, no ano passado houve dois casos absolutamente flagrantes. Um deles, Milan e Toulouse, ambos a pertencerem ao Redbird, do Sr. Cardinale, e o Aston Villa e o Vitória Sport Clube, onde o V-Sports, que é dono do Aston Villa, o V-Sports é um fundo de investimento no desporto que pertence a dois investidores, um deles o egípcio Saviris, que tinha comprado também uma parcela importante do Vitória. E a UEFA proibiu. E obrigou a que o Vitória e o Aston Villa tivessem administradores diferentes. Não podia haver ninguém com assento no Conselho de Administração dos dois clubes, ou das duas SADs, ou conforme quiserem chamar-lhe.
obrigou o Visports a reduzir a sua participação para menos de 30% no capital do Vitória Sport Clube e, além disso, proibiu as transferências entre o Aston Villa e o Vitória. Isto é, se o Aston Villa quisesse eventualmente estacionar os jogadores que não lhe faziam falta naquele ano para os valorizar, para os ter a jogar no Vitória Sport Clube, não podia fazê-lo. Ora, essas foram as regras que a UEFA forçou o Girona a cumprir esta temporada. O Girona pertencia a 47% ao Citigroup. O controlo do clube era depois conseguido não só através da presença de um investidor sul-americano, Marcelo Claure, que é muito próximo do Citigroup e tem relações com o Citigroup em clubes sul-americanos, mas também com o próprio Pere Guardiola, que é o irmão mais novo do Pep Guardiola e que é dono de uma boa percentagem também do capital do Girona, e o Citigroup controlava o Girona através dos seus 47% e através também, depois, da cota do Pere Guardiola e da cota do Marcelo Claure. E, portanto, a UEFA forçou uma série de coisas. Primeiro, não podia haver ninguém presente nos dois conselhos de administração. Já não havia. Segundo, o Citigroup tinha que reduzir a sua participação no capital do Girona para menos de 30%. E isso, alegadamente, terá sido feito. Não há nenhum detalhe público a esse respeito. Ninguém sabe. Não foi divulgado. Não se sabe quanto é que venderam, a quem é que venderam, por quanto é que venderam. Nada disso foi revelado. A UEFA, em princípio, terá esses dados porque autorizou a inscrição do Girona na Liga dos Campeões. E, por fim, eram proibidas as transferências entre os clubes. E é aqui que vocês se viram ontem o jogo do Manchester City e dizem assim, então, mas o Savinho jogava no Girona na época passada e está a jogar no Manchester City este ano. E tem toda a razão. Acontece que o Savinho não era jogador do Girona. E, portanto, esta é a maningância que foi ali feita. O Savinho, que era o jogador do Citigroup, foi comprado, imaginem, pelo Troyes, que é um clube francês que pertence ao Citigroup. O Troyes chegou a tê-lo emprestado ao PSV Eindhoven e, na época passada, tinham emprestado ao Girona. E o Girona devolveu o jogador ao Troyes, e o Troyes, por sua vez, depois vendeu-o ao Manchester City. Portanto, acabou por não haver uma transferência entre dois clubes. Houve uma transferência entre dois clubes do mesmo grupo, mas não houve uma transferência entre dois clubes do mesmo grupo que participem na Liga dos Campeões. Isto é tudo, conforme podem ver. Enfim, é para isto que servem os advogados, acho eu, para conseguir resolver estes problemas. Vamos lá ver. Perguntas. Simão Rochinol, por volta das 22h30 na segunda? Sim. Em princípio, sim. Esperemos ter tudo a funcionar. Eu creio que o jogo... Deixa-me cá ver a que horas é o jogo do Benfica na segunda-feira. Sim, 20h15, portanto, há de acabar. Sim, 22h30, acho que dá para começar às 22h30. É isso que está neste momento apalavrado. João Costa, gostava era de ver um mesmo dono de dois clubes rivais ou da mesma cidade. Aqui, de certeza, não havia jeito. E aqui eu acho que também não há. Filipe Oliveira, basicamente, são dois pesos e duas medidas. O poder, pelos vistos, ajuda. E pergunta aqui o Josias Martins de Cardoso qual é a participação da QSI, e para quem não sabe, a QSI é a Qatar Sports Investment, que é a dona do Paris Saint-Germain, no Sporting Clube Braga. Josias, eu de cor não sei que são menos de 30%, mas deixe cá ver, é uma questão da gente dar aqui um saltinho ao texto dos donos da bola e há de ser relativamente fácil de descobrir. Eu estou a fazer isso à medida que estou a falar convosco. Portanto, a coisa não há de ser assim terrivelmente rápida de lá chegar. Já cá estou. 29,60%. Lá está. São menos do que os 30% da lei. Diz aqui o João Costa, pensava eu que os advogados eram mestres em ultrapassar a lei. Afinal, lá por fora também os há. Pois, não sei se são, se não são. Isso já é um juízo de valor que está o João a fazer. Não é por aí que eu quero ir. Meus amigos, vamos para seguir em frente. Há dois jogos para analisar aqui. Eu queria
fazer o programa em 45 minutos hoje. É verdade que começámos com 10 minutos de atraso, mas temos aqui 2 jogos então para analisar. Não sei se alguém tem mais alguma dúvida relativamente a esta questão da multipropriedade e do Girona, mas se tiver é agora, se não, calem-se para sempre, ou pelo menos até uma próxima ocasião, porque agora vamos falar dos jogos do Sporting e do Benfica, e é sobre isso que eu quero também conhecer as vossas opiniões. Deixa-me só dizer, hoje está menos gente do que costuma estar ao domingo. Eu acho que a malta ainda não se habituou à ideia de haver um futebol de verdade também a meio da semana, quando há jogos europeus. Ou então, mas domingo também é véspera de dia de trabalho. Vamos lá! Equipas portuguesas na UEFA este ano, as tais 2 vitórias de que já vos falei, a arrancar precisamente por esse Sporting Lille de terça-feira. E enquanto vocês olham aqui para o quadro tático, deixem-me só, já sabem como é que é, beber aqui um golinho de água. E olhando para aquilo que é a disposição tática das duas equipas no jogo de terça-feira, verificamos que há aqui o tal efeito de espelho, que já se esperava, porque o Lille do Bruno Genesio costuma jogar com 3 centrais. Houve aqui, de certa forma, alguma surpresa, porque nos jogos em que tem que atacar mais, o Genesio costuma jogar com Meunier como um dos centrais, geralmente central direito, com Diakité como central do meio, mas aquilo que ele achou, e do meu ponto de vista achou bem, era que Diakité não teria o arcabouço para conseguir bater-se diretamente com Gyökeres, que era o ponta de lança do Sporting, e, portanto, reforçou aquela zona, colocando o Mandi como central do meio, desviando o Diakité para central direito e fazendo avançar o Meunier para ala direito, onde toda a gente esperaria que jogasse o português Tiago Santos. Depois, meio-campo com André e o Ângelo Gomes, o filho do Gil, do nosso antigo campeão do mundo de sub-20. E na frente, o Zegrova, o Sarawi e o Jonathan David. Um trio de ataque do qual, vou dizer-vos, esperava bastante mais. Zegrova esteve muito longe do jogo, o Jonathan David também. Sarawi pareceu-me ainda assim dos titulares o melhor. Não desgostei da exibição feita pelo Mandi, embora o Mandi tenha depois, a partir de determinada altura, que passar para a zona de meio campo, porque essa foi uma das alterações que o Genesio fez quando ficou privado do Ângelo Gomes por expulsão, acumulação de amarelos ao minuto 40. Quanto ao Sporting, algumas alterações relativamente ao último jogo de campeonato. Temos aí a equipa titular também, e dá para perceber também outra coisa, é que o Sporting jogou com as linhas bastante mais subidas, ainda assim, do que o Lille, que teve em Meunier e Bakker 2 alas que foram mais defesas laterais, enquanto no caso do Sporting, os 2 alas, o Giovanni Kenda à direita e o Jenny Catamo à esquerda, foram mais extremos, permitindo lá, então, a tal integração do Francisco Trincão e do Pedro Gonçalves mais por dentro. Fez algumas alterações o Ruben Amorim relativamente ao 11 que tinha jogado em Aroca. Substituiu, por exemplo, o Mateus Reis pelo Diomande, no centro da defesa. Substituiu o Bragança pelo Morita, como um dos médios. De resto, foi o mesmo 11 de Aroca, com a derivação do Gonçalo Inácio para central esquerdo. O Sporting conheceu um início ainda assim, e vou retirar o quadro tático. E a dizer, o Sporting conheceu um início ainda assim mais tímido. Pareceu-me que a equipa entrou muito nervosa, a perder alguns passes, a perder algumas situações para poder explorar aquilo que me parece ser uma equipa do Lille que não tinha a mesma qualidade que tinha a equipa do Sporting. Deixa-me só tirar daqui o teclado da frente para poder ter a minha cábula aqui exatamente à minha frente, para poder falar convosco sem estar a olhar para o lado, que não é naturalmente agradável. De qualquer modo, o Sporting ainda assim, mesmo com todos esses problemas, o Lille não criou nenhum problema do ponto de vista defensivo ao Sporting. Só para vos dizer, o primeiro remate do Lille no jogo foi ao minuto 74. Portanto, podemos dizer assim, o Lille ficou com um jogador a menos a partir do minuto 40, mas a verdade é que nos primeiros 40 minutos, embora tenha conseguido dividir a posse, aliás, o Lille chegou ao intervalo com mais bola,
53% contra 47% do Sporting, mas o Sporting tinha rematado 6 vezes e o Lille nenhuma. Portanto, já aqui havia alguma diferença relativamente à capacidade para, além de ter bola, agredir a zona defensiva do adversário. Como é que o Sporting o fazia? Fazia-o, sobretudo, através das solicitações a Gyökeres. E Gyökeres fez um belíssimo jogo. Fez um belíssimo jogo em todos os particulares, em todos os aspectos. Fez um belíssimo jogo a servir de referência, a receber de costas para a baliza e a amortecer para as entradas e acelerações, tanto do Trincão como do Pedro Gonçalves. Num desses lances é ele também que coloca o Pedro Gonçalves na cara do guarda-redes adversário, e é a primeira grande ocasião de gol do jogo. Fez um belíssimo jogo no ataque à profundidade, na forma como ele cai nas faixas laterais, vai à procura do espaço atrás da última linha, e isso foi fundamental, por exemplo, na forma como o Sporting faz o segundo gol. É verdade que é um chute do Arco da Velha, um pontapé fenomenal do Zeno de Bast, mas a jogada começa com a capacidade do Gyökeres para ir buscar a profundidade e só temos que pensar assim, quando o Gyökeres vai, consegue receber a bola, consegue ganhar as costas da última linha, a última linha automaticamente tem que baixar para o acompanhar, e se a última linha baixa para o acompanhar, o espaço à frente dessa última linha também se aproxima da área. Não sendo assim, o De Bast não teria o espaço que teve para poder depois aplicar aquele pontapé fenomenal com que fez o 2-0 e um dos melhores golos, se não mesmo o melhor desta primeira jornada da Liga dos Campeões. E depois foi fundamental o Gyökeres também na forma como marcou o primeiro gol. Ele é fundamental em dois momentos. É fundamental no momento em que consegue, no corpo a corpo, impedir creio que é o Alexandro, de ganhar a bola no ar. Aquilo é um lançamento lateral para a equipa do Lille, a bola é aliviada, portanto, é um lançamento lateral próximo da área, a bola vai para um jogador do Lille que dá um chutão na frente, e o Mateus Reis acaba por ganhar a bola, impedir que ela saia e colocá-la na área através de um balão. Era uma bola que não me parecia nada promissora, mas há ali um corpo a corpo no ar, saltam os dois, sem falta nem num nem do outro, mas a verdade é que a bola acaba por bater, não é dominada por nenhum dos dois. O Pedro Gonçalves acaba por ficar com a bola, dá ao Gyökeres, que com 4 adversários pela frente, tem uma noção do espaço, da baliza e um remate potente também colocado e mete a bola para o primeiro gol do Sporting. Agora, a partir desse momento, a ganhar 1-0, 2 minutos depois foi expulso o Ângelo Gomes, o Sporting passou a ter o jogo como queria, teve várias situações em que podia inclusive ter ampliado o resultado. Houve uma tentativa de correção interessante por parte do Genesio, que com um a menos abdicou dos 5 atrás e fez subir o Mandi para a zona de meio campo para formar dupla com o André. E o Sporting nunca foi capaz, também dá-me ideia que o Sporting tentou gerir um bocadinho mais o resultado. Pareceu uma equipa aí mais adulta na gestão do resultado, mas nunca o Sporting foi capaz de explorar devidamente a inferioridade numérica do adversário, que a partir de determinada altura passou a jogar em 4-2-3. Passou a ter apenas linha de 4 atrás, e o Sporting com os seus 3 atacantes, mais os 2 alas, podia perfeitamente ter conseguido superioridade numérica face a essa última linha, mas o Lille só melhorou mesmo, primeiro com as entradas do Tiago Santos e do Fernandes Prado, não tanto do Barodi, e depois, sobretudo, com a entrada ao minuto 71 do Cabella, que veio revolucionar completamente o ataque da equipa do Lille. Foi só com o Cabella que a equipa do Lille acabou por conseguir criar algum perigo para a baliza do Frank Israel. Já tinha o Sporting feito 2-0 nessa altura, de qualquer modo, e acabou por ser um final de jogo em que o Sporting se limitou praticamente a gerir o resultado. Esteve bem o Ruben Amorim ao substituir o Morita pelo Bragança ao intervalo. O Bragança dá todas as garantias e fez uma belíssima segunda parte na gestão do jogo. Morita tinha visto um cartão amarelo no último minuto da primeira parte e para o Sporting era fundamental manter aquela superioridade numérica que tinha até ali. Portanto, vitória tranquila, acabou por ser tranquila, mais tranquila do que o início do jogo faria pronunciar do Sporting, sobre uma equipa que também não está bem em França. É uma equipa forte, atenção, eu acho que este Lille é melhor equipa do que é, por exemplo, o Estrela Vermelha.
vermelha, mas não está claramente num bom momento. E as equipas sofrem estas flutuações. O Lille vinha com 3 derrotas consecutivas, sofreu a quarta neste jogo contra o Sporting. Não é um bom momento para este Lille. O jogo acabou com 18 remates do Sporting contra 3 do Lille, 50-50 em posse e um índice de golos esperados de 1,5 para o Sporting e 0,5 para o Lille. Portanto, até podemos dizer que, afinal de contas, o Sporting até acabou por marcar mais do que criou. Mas a verdade é que podia ter explorado o jogo de outra maneira e podia eventualmente até ter marcado mais. Ora, o que é que vocês têm a dizer sobre o jogo do Sporting? Vamos lá ver, ainda sobre o tema de há pouco, diz o Josias, pelos vistos, a participação do V-Sports não tem dado tanto jeito ao Vitória, tiveram de vender um jogador titular por apenas 2 milhões de euros, é verdade, e já marcou o Ricardo Mangas pelo Spartak, anda aí já a circular um golo do Ricardo Mangas pelo Spartak de Moscovo. João Costa, apesar de o Sporting jogar mais de 50 minutos com mais um jogador, e estar a ganhar antes da expulsão também facilita. E diz o Filipe Oliveira, boa vitória, peca por escassa, pois neste formato da Liga os golos irão ser importantes. Diz o Josias que Ruben Amorim disse que Kenda e Katami iam lutar por um lugar, mas continuam a jogar os dois. É verdade, essa é uma questão. O Sporting acabou por jogar com os dois jogadores que à partida terá a lutar por uma posição na lateral direita, e deixou no banco os dois jogadores que à partida irão lutar por um lugar na lateral esquerda, que foram o Maxi Araújo e o Nuno Santos. Mas eu acho que é um bocadinho aquela lógica de a equipa que ganha não se mexe. Eu creio que contra o AVS, no próximo fim de semana, vamos ter aí alterações e creio que entre Kendi e Katamo só jogará um e que na ala esquerda vai aparecer provavelmente até o Nuno Santos, eventualmente o Maxi Araújo, vamos ver. Diz o João Sousa, vitória sólida do Sporting. Nem mais. Meus amigos, vamos passar então ao jogo do Benfica para chegarmos depois ao final do futebol de verdade. E já aí temos o quadro tático deste Estrela Vermelha Benfica de hoje. O Benfica ganhou por 2-1. Bruno Lage usou exatamente o mesmo 11 que tinha jogado no fim de semana, no sábado, contra o Santa Clara. Portanto, o Cockchu foi outra vez segundo médio, mais próximo de Florentino. Rolaiser, o terceiro médio, o tal médio mais ofensivo, ou a jogar mais à frente, muitas vezes a aproximar-se de Di Maria, não só para o proteger no plano defensivo, mas também para com ele estabelecer ali alguma sociedade em termos de criação. Turkoglu como titular na esquerda, Pavlidis como ponta de lança, a baixar sempre muito em movimentações de apoio. Do outro lado, um Estrela Vermelha a jogar num 4-2-3-1 absolutamente clássico, com a particularidade de ter dois laterais destros, Mimovic à direita e Seol à esquerda. Seol depois com a lesão de Mimovic, que saiu ao minuto 26, para a entrada do Dálcio, e o Dálcio é um antigo jogador do Benfica B, que passou em Portugal também pelo Belenense e pela Bessade. E nessa altura o Seol passou para a direita e o Elsnik passou a ser o lateral esquerdo. E o Estrela Vermelha perdeu ali um jogador importante na zona do meio campo. Eu acho que estes dois médios, Krunic e Elsnik, podem ser dois médios interessantes. Vamos a ver se o Estrela Vermelha consegue, com eles, crescer em torno deles para poder, ainda assim, fazer alguns pontos nesta Liga dos Campeões. Ivanic era o médio mais ofensivo. Depois, dois extremos, o Silas e o Olainka. Pareceu muito trapalhão o Silas, mais interessante o Olainka. O Bruno Duarte, antigo jogador do Vitória Sport Clube e do Farense, era o ponta de lança e tem feito vários golos pelo Estrela Vermelha esta temporada. Mas aquilo que vimos na partida foi um Benfica a entrar muito mais forte. O Benfica a definir bem as zonas de pressão, a começar a jogar dentro do meio-campo adversário, a soltar os seus extremos para criarem perigo e aproveitar as subidas dos laterais do Estrela Vermelha. E nesse aspecto o Turkoglu já deu para perceber que é um jogador que tem golo, tem perigo, tem criatividade, inteligente, importante também no plano defensivo. Parece uma aposta ganha a contratação deste extremo turco por parte do Benfica, e nem de propósito foi ele que fez o primeiro golo num movimento de antecipação
a Krunic, que ficou ali um bocadinho adormecido no momento em que o Alexander Bá fez um cruzamento da direita, um cruzamento prensado, a bola chegou a pingar ao segundo posto, onde o Aktürkoğlu foi mais rápido a chegar do que o Krunic, acabou por se antecipar e meter a bola dentro da baliza do Glazer. Depois, o Benfica ainda chega ao 2-0, num livre do Coxo, frango, do guarda-redes israelita do Estrela Vermelha, parece-me que... e quando digo que é frango, não é que o livro não tenha sido bem marcado, foi bem marcado, mas a barreira estava claramente mal formada. Se o guarda-redes deixa um dos lados para ele e manda a barreira tapar o outro, não pode deixar que a bola entre pelo seu lado, e das duas uma, ou a barreira estava mal colocada, ou o Glazer estava mal colocado. As duas coisas, das duas, uma delas tem que ser correta. E, portanto, o Benfica foi para o intervalo com 2-0, dois golos turcos, a influência... Eu estava a olhar para a equipa do Benfica hoje e a achar curioso, por um lado, o facto de haver dois golos turcos, e quem quer que ande no Twitter já viu a quantidade enorme de adeptos turcos que neste momento seguem o Benfica e que acompanham o Benfica. O Benfica vai crescer e pode crescer muito em termos de engagement, porque a Turquia é uma nação absolutamente louca por futebol, e com Kokchu e Aktürkoğlu há condição para o Benfica impor a sua marca nesse país, que é um país imenso e louco por futebol. E, por outro lado, a dada altura, a enormíssima influência também do futebol neerlandês nesta equipa do Benfica. Porque, a dada altura, o Benfica tinha em campo Kokchu, Orsnes, Pavlidis, tudo antigos jogadores de clubes neerlandeses. Portanto, eles já podiam quase que comunicar uns com os outros em Flamengo, que seria com certeza entendido. Ora, muito bem, o que é que aconteceu mais? A segunda parte do Benfica, contra uma equipa que já vos disse aqui, me parece de um nível claramente abaixo, e por alguma razão o Estrela Vermelha não ganhou nenhuma das 10 últimas partidas que fez a este nível de Liga dos Campeões. Mas a segunda parte do Benfica foi preocupante, porque o Benfica baixou demasiado o ritmo, baixou demasiado as linhas, perdeu o Alexander Bá por lesão, entrou o Caborré, que é, à partida, o suplente do Bá na lateral direita, e não deu nenhuma garantia do ponto de vista defensivo. Pareceu-me, inclusive, um lateral frágil a defender. Isto, inclusive, forçou o Bruno Lage, a dada altura, a trocar os lados do Di Maria e do Aktürkoğlu, para que o Aktürkoğlu, que tem outro andamento que o Di Maria já não tem, pudesse baixar para defender mais próximo do seu lateral à direita. Portanto, saiu da esquerda para a direita e foi o Di Maria jogar para a esquerda, onde ele claramente não gosta de jogar, mas pareceu-me que o Di Maria já estava para lá do prazo de validade no campo a partir de determinada altura, e espantou-me um bocadinho que tenha sido ele o escolhido como melhor jogador em campo. Para mim, não tenho dúvidas nenhumas que o melhor jogador em campo nesta partida de hoje... Tenho algumas dúvidas. Poderia, à partida, citar dois nomes. Aktürkoğlu pareceu-me ser o mais forte de todos. Admitiria que fosse também Florentino, porque fez um belíssimo jogo. Os centrais parece-me que não estiveram mal, embora me pareça que houve ali alguma indefinição da linha no lance do golo do Estrela Vermelha, e não tenho a certeza que o culpado nesse lance não seja, inclusive, é Carreras, não seja ele quem está a definir mal a linha, e parece-me que o Carreras também fez um jogo muito, muito, muito interessante. O Benfica teve sempre muito mais dificuldades para se defender à direita do que à esquerda. Mas estava a dizer que o Benfica baixou muito o ritmo, baixou muitas linhas, pensou demasiadamente cedo, do meu ponto de vista, na gestão do jogo. Parece-me que a lesão do Bá veio, de certa forma, meter ali alguns grãos de areia na engrenagem do Bruno Lage, não só porque me parece que o Caboé é pior para defender uma vantagem como lateral direito do que é o Alexander Bá, mas também porque depois, quando resolveu meter o Orsnes em campo, e isso aconteceu ao minuto 56, pela saída do Rolaiser, e se calhar a ideia que o Lage tem para o Orsnes é mesmo aquela de ser segundo médio, a jogar ao lado do Florentino, o que traz algumas vantagens do que traria, por exemplo, termos Florentino com Leandro Barreiro, mas não é a mesma coisa do que termos Florentino com Coxo. É mais fiável no plano defensivo, não é tão interessante no plano ofensivo. Mas, sendo que o Benfica só tinha 3 pausas para substituições, se a ideia era dar meia hora de jogo ao Orsnes, que estava a regressar de lesão, se a ideia era
se foi forçado a substituir o Bá pelo Caboré ainda durante a primeira parte, isto quer dizer que depois o Benfica só tinha mais um momento para fazer substituições e o Bruno Lage parece-me que foi arrastando esse momento no tempo e a equipa do Benfica estava claramente em déficit de rendimento, e só mesmo ao minuto 88 é que o Lage fez as 3 substituições que lhe restavam e o Benfica acabou com uma linha de 4 defesas, portanto, Caboré, António Silva, Otamendi e Carreras, com 3 médios de cariz mais defensivo, que eram o Florentino, o Orsnes e o Leandro Barreiro, e depois ainda com o Besta, que, enfim, na época passada, no Heidenheim, jogou muitas vezes como médio extremo esquerdo, mas que foi contratado pelo Benfica para ser lateral esquerdo, portanto, 2 laterais de um lado, e o Aktürkoğlu a funcionar quase também como segundo lateral do outro. Mesmo assim, o Benfica ainda sofreu um golo, o golo marcado pelo angolano Milson, ex-jogador do Marítimo, num lance bem urdido pelo centro do terreno, pelo corredor central. Não foi só a direita a fracassar nesse aspecto na equipa do Benfica. Ainda acabou ali um bocadinho com o credo na boca. É verdade que ainda mete uma bola no poste pelo Aktürkoğlu aos 90 mais 1, mas o Benfica ainda correu ali, de certa forma, algum risco de poder vir eventualmente a deixar pontos em Belgrado, quando me parece que é claramente mais equipa do que é esta equipa do Estrela Vermelha. O jogo acabou com ligeira superioridade do Benfica no plano, por exemplo, da criação. 1.4 em golos esperados para o Benfica, 1.0 para o Estrela Vermelha, apesar do Estrela Vermelha ter rematado mais vezes. 15 remates do Estrela Vermelha contra 10 do Benfica. E isto tem muito que ver com aquilo que foi o ocaso do Benfica em termos rematadores, porque se formos a ver, o Benfica tem remates. O Benfica não rematou à baliza, não rematou de todo entre o 2-0, que foi marcado pelo Coxo ao minuto 29, e um outro livre do Coxo ao minuto 68. Se quisermos ver em lances de bola corrida, o Benfica não rematou entre um tiro do Pavlidis ao minuto 21 e um remate do Aktürkoğlu ao minuto 72. Foram 51 minutos de futebol sem o Benfica chegar a situações de finalização, o que me parece não ser particularmente feliz. É verdade, algum de vocês aqui disse no início que o Benfica neste momento está com dores de crescimento, porque está ainda a tentar assimilar processos. É normal que isto aconteça, mas a equipa vai ter que crescer e vai ter que crescer rápido. Vai ter agora um jogo de campeonato contra o Boa Vista, mas a próxima jornada da Liga dos Campeões já vai ser mais dura, vai ser com o Atlético de Madrid em casa, no Estádio da Luz. E agora vamos lá ver. E contas? O que é que isto nos diz? Bom, já sabemos que à partida, para ter a certeza, 9 pontos chegarão para uma vaga no play-off. Ora, as duas equipas portuguesas já têm 3. Portanto, isto é uma boa notícia. Faltam 6 para lá chegar. Até há vários estudos da UEFA que dizem que, em princípio, entre os 7 e os 8 pontos pode chegar. Mas os 9 chegarão quase de certeza. Mas atenção, estes 2 jogos eram 2 jogos de ganhar. O Sporting jogou em casa e o Sporting em casa não vai ter nenhum jogo mais fácil do que este, porque as equipas que lhe falta depois de defrontar em casa são o Manchester City, o Arsenal e o Bolonha. Enfim, o Bolonha é uma equipa, eu diria, do nível do Lille, ou pelo menos do nível deste Lille em crise deste momento. Eu até estou convencido que o Lille pode ser melhor equipa do que o Bolonha, mas neste momento não é. E, portanto, o Sporting em casa, este era um jogo claramente de ganhar. O próximo jogo do Sporting, que vai ser a visita a Eindhoven, para jogar com o PSV, vai ser um jogo... Este o Sporting tinha que ganhar. Se não ganhasse, ficava a dever a si próprio. O próximo é um jogo em que o Sporting, se pontuar, já começa a amealhar ali uma determinada maquia que pode servir para conseguir a classificação. Quanto ao Benfica, este também era o jogo contra a equipa mais fraca de todas as que tem no seu lote de 8 adversários. A partir daqui, o Benfica vai ter adversários bem mais complicados. Juventus, Bayern,
o Bolonha, o Mónaco, o Barcelona, portanto vão ser equipas bastante mais difíceis, e este era o jogo que, apesar de ser fora de casa, era um jogo que o Benfica tinha que ganhar. Se conseguir eventualmente ganhar ao Atlético de Madrid na próxima jornada, já poderá encarar, e vai ser um jogo em casa, já poderá encarar o resto da Liga dos Campeões com muito mais otimismo. Vamos lá ver, comentários vossos. O que é que vocês têm a dizer sobre isto? Diz o João Costa, Estrela Vermelha, a meu ver, de menor qualidade que o Lille, mas claramente, eu acho que há uma série de equipas na Liga dos Campeões que são aquelas que menos podem oferecer em termos de qualidade. Estou a pensar no Estrela Vermelha, estou a pensar no Sturm Graz, com quem o Sporting vai jogar, embora vá jogar também fora, lá está, é um jogo que o Sporting tem de ganhar para poder seguir em frente na competição. Estou a pensar no Dinamo Zagreb, que apanhou 9 do Bayern esta semana. Estou a pensar no Young Boys. Portanto, há ali equipas que são claramente de um patamar abaixo. E é essas, se tivermos nós, portugueses, a sorte de as enfrentar, é preciso mesmo ganhar. Filipe Oliveira, o que achou do Caboré? Já disse, atrás. Enfim, pareceu-me frágil do ponto de vista defensivo. Josias Martins Cardoso, Rolaiser cederá a titularidade ao Orsnes? Vamos a ver. Eu acho que vamos ter que ver como é que o Bruno Lage vai montar a equipa quando estiver a todos. Eu acho que o Benfica ganha mais com o Coxo a jogar mais atrás. Mas esta é uma coisa que, enfim, que eu defendo e que nem toda a gente tem que defender. Josias Martins Cardoso chama a atenção para o facto de ser o Sport Turquia e Benfica. E diz ainda que o remate ao poste foi do Amdouni. Pois eu, por acaso, estava aqui a olhar agora para a estatística do jogo e diz que sim, também. Na altura fiquei com a ideia que tinha sido do Aktürkoğlu, mas foi do Amdouni, sem dúvida nenhuma. Diz João Costa, os festejos de Bruno Lage no final do jogo aos adeptos, é coisa que não se via há algum tempo no banco do Benfica. Ser empático também pode dar pontos. Eu percebo a ideia, João, mas francamente, quer dizer, eu acho que o Benfica não ganha os jogos por o treinador mexer muito os braços quando o outro estava sempre com mãos nos bolsos. Não me parece que essa seja uma situação decisiva. O Josias diz Brest. Eu não sei se a ideia era dizer que o Brest também é uma equipa de um nível abaixo. Ainda não vi jogar o Brest este ano. O Brest, o ano passado, era uma equipa muito, muito, muito interessante. Não sei como é que está esta temporada. E pronto, meus amigos. Chegamos ao fim do Futebol de Verdade de hoje. Fechamos praticamente na hora, mas é verdade que vocês não tiveram direito àqueles primeiros minutos porque não havia som. Eu depois tive que recomeçar. Espero que tenham gostado do Futebol de Verdade Noites Europeias. O Futebol de Verdade regressa na próxima segunda-feira, 22h30, para a revisão da sexta jornada da Liga Portuguesa. Até lá, conto convosco nessa altura. Um resto de boa noite a todos. Futebol de Verdade